Olá pessoal, tudo bem? Para a gente finalizar esse estudo de logaritmos, nós vamos falar nessa aula sobre equações exponenciais. Mas aí você poderia estar me perguntando, mas professor, equação exponencial a gente já estudou. Quando a gente estudou função exponencial, nós resolvemos equações exponenciais. Você tem toda a razão. Nós já resolvemos algumas equações exponenciais. A gente resolveu equação exponencial em que era possível igualar as bases mediante fatoração. Por exemplo, a gente resolveu equação exponencial como essa aqui, olha. É 3 elevado a x igual a 81. O que a gente fez? O que a gente fazia, melhor dizendo? A gente fatorava o 81. Aí escrevia 3 elevado a x igual a 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é a fatoração do 81, né? Bases iguais você corta, x igual a 4. Então, todas as equações exponenciais que a gente resolveu quando estudamos função exponencial eram tal que era possível a gente igualar as bases mediante fatoração, como a gente fez aqui. Tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer agora é aprender um método, né, um procedimento para a gente resolver equação exponencial em que não é possível igualar as bases mediante fatoração, como essa aqui, olha. Eu tenho uma equação exponencial porque o x faz parte do expoente, então eu tenho uma equação exponencial, só que não é possível eu igualar as bases mediante fatoração. A fatoração do 10, 2 vezes 5, não dá para fatorar. Perceberam a diferença? Aqui dá para a gente igualar as bases mediante fatoração. A fatora, corta, sem problema nenhum. Agora, aqui não dá. Mas, professor, e aí? Como proceder? Da seguinte maneira, conforme você vai ver nesse primeiro exemplo que está dizendo o seguinte. Considerando log de 2 igual a 0,3 e log de 3 igual a 0,48, resolva as seguintes equações exponenciais. Observe, então, que eu tenho aqui uma equação exponencial, tal que não é possível igualar as bases mediante fatoração. Quando isso ocorrer, pessoal, você vai aplicar logaritmo a ambos os membros da equação. Essa é a ideia. Você se deparou com uma equação exponencial tal que não é possível igualar as bases mediante fatoração, você vai aplicar logaritmo a ambos os membros da equação. Tranquilo? Aí vem aquela pergunta natural. Professor, mas logaritmo em qual base? Uai, na base dada no problema. Olha só, o problema deu pra gente log de 2 na base 10, log de 3 na base 10, então eu vou aplicar aqui logaritmo na base 10. Não é verdade? Isso? Essa é a ideia. Eu vou aplicar logaritmo na base 10. Se o problema tivesse me dado as informações aqui na base 5, eu iria aplicar logaritmo na base 5 e assim por diante. Bom, então vamos ver como é que vai ficar? Aplicando logaritmo na base 10 aqui, a gente vai obter log na base 10 de 3 elevado a x igual a log na base 10 de 10, né? Agora a gente usa as propriedades dos logaritmos. O x é expoente, ele vem para frente do logaritmo. X vezes log de 3 é igual a log de 10. E agora você substitui as informações. Olha, o log de 3, o problema deu pra gente, é 0,48, né? Então vai ficar x vezes 0,48 é igual ao log de 10 na base 10, que é 1. Quem vai ser x, então? O x vai ser 1 dividido por 0,48. E 1 dividido por 0,48 dá aproximadamente 2,08. Acabou. Olha que emoção. Acabamos de resolver a primeira equação exponencial tal que não é possível igualar as bases mediante fatoração. Qual é o procedimento? Aplicar logaritmo a ambos os membros da igualdade. Em qual base? Na base dada pelo problema. Vamos lá? Mais um exemplo. 2 elevado a x igual a 5. Agora o item B, né? Resolver essa equação exponencial aqui, ó, 2 elevado a x igual a 5. Novamente, não é possível igualar as bases mediante fatoração. Aplica logaritmo a ambos os membros. Vai ficar assim, log de 2 elevado a x na base 10 é igual a log de 5 na base 10. Bom, o x é expoente, vem para frente do logaritmo, vai ficar x vezes log de 2 igual o log de 5. Como é que a gente procedia, pessoal, para calcular o log de 5? Assim, olha, encarando esse 5 como sendo 10 dividido por 2, né? O 5 não é o 10 dividido por 2? Agora você tem logaritmo de um quociente. O logaritmo de um quociente é a diferença dos logaritmos. Isso é log de 10 menos log de 2. Bom, substituindo, você vai obter x vezes o log de 2 é 0,3
igual a log de 10, 1, menos o log de 2. Isso aqui, pessoal, você já pode tomar como regra. O log de 5 sempre vai ser 1 menos o log de 2. Pode tomar isso aqui como regra. Log de 5 é 1 menos o log de 2, tá? Bom, e o log de 2 aqui é o 0,3. Um pouco mais, aqui no primeiro membro você vai obter 0,3x igual 1 menos 0,3 vai dar 0,7. Portanto, o x é 0,7 dividido por 0,3, que é o mesmo que 7 dividido por 3. Pronto. 7 terços é a solução dessa equação exponencial. Tranquilo, não é verdade? Mais um exemplo C, que aparece aí no material, né? O exemplo C é 4 elevado a x, 4 elevado a x igual a 3. Novamente, eu tenho uma equação exponencial tal que não é possível igualar as bases mediante faturação. Aplica logaritmo nele. Então vai ficar log de 4 elevado a x na base 10 é igual a log de 3. Vamos fatorar o 4? A fatoração do 4 é 2 ao quadrado. Portanto, eu vou obter que log de 2 elevado a 2x. O 4 é 2 ao quadrado, que ainda está elevado a x, então fica 2 elevado a 2x. Igual a log de 3. Bom, 2x é expoente, vem para frente do logaritmo. 2x vezes log de 3, log de 2, melhor dizendo, né? Igual a log de 3. E agora você substitui as informações que você tem. 2x vezes o log de 2 é 0,3, igual ao log de 3, que é 0,48. 2x vezes 0,3 vai dar 0,6x, igual a 0,48. Portanto, o x vai ser 0,48 dividido por 0,6. 0,48 dividido por 0,6 vai dar 0,8. Aí, ó, 0,8. Pronto, 0,8 é a solução da equação exponencial 4 elevado a x igual a 3. O item D eu vou deixar para vocês, pessoal. O item D tem como solução 5/8, tá? Vou deixar para você treinar aí, 5/8. Mesma linha de raciocínio. Aplique logaritmo a ambos os membros e faça as continhas. Vamos fazer uns exemplos mais interessantes? Vamos lá? Próximo exemplo, exemplo 2, diz o seguinte: economistas afirmam que a dívida externa de um determinado país crescerá segundo essa lei. Y igual a 40 vezes 1,2 elevado a x, sendo y o valor da dívida em bilhões de dólares e x o número de anos transcorridos após a divulgação dessa previsão. Em quanto tempo a dívida estará estimada em 90 bilhões de dólares? E use log de 2 igual a 0,3, log de 3 igual a 0,48. Então, vamos entender o nosso problema, pessoal? O problema está dizendo para a gente que o valor da dívida externa Y e os anos X após a previsão se relacionam mediante essa igualdade aqui, ó. O Y é o valor da dívida externa e o X são os anos decorridos após essa previsão. Se relacionam mediante essa equação. Y igual a 40 vezes 1,2 elevado a x. Aí ele está perguntando o seguinte: sabendo que log de 2 é igual a 0,3 e log de 3 é igual a 0,48, determinar qual é o tempo x necessário para que essa dívida Y fique igual a 90 bilhões. O que fazer para resolver isso? Basta vir aqui nessa expressão, pessoal, e substituir o y por 90 e determinar o x. Tranquilo? Vamos lá? Vai ficar assim, então, 90 é igual a 40 vezes 1,2 elevado a x. Bom, um pouco mais, esse zero aqui com esse você pode cortar, né? É como se fosse dividir toda essa igualdade por 10. Aí você vai obter 9 é igual a 4 vezes 1,2 elevado a x. O que a gente obteve agora, pessoal, foi uma equação exponencial, não é verdade? A nossa incógnita aqui, né, o termo desconhecido x, é expoente. Então a gente tem uma equação exponencial. E essa equação exponencial é tal que não é possível igualar as bases mediante fatoração. Quando isso ocorrer, aplicar logaritmo. Em qual base? Na base do logaritmo dado. O logaritmo dado está na base 10, tá vendo? Então você aplica aqui logaritmo na base 10, devagarzinho para você entender. Então, aplicando o logaritmo aqui na base 10, você vai obter log
de 9 na base 10 é igual a logaritmo de 4 vezes 1,2 elevado a x na base 10, que não precisa colocar. Bom, o que eu vou fazer agora, vamos fatorar esse 9? A fatoração do 9 é 3 ao quadrado. Aqui você vai obter log de 3 ao quadrado igual. O que eu tenho aqui é log de um produto, logaritmo de um produto. Logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Então isso aqui vai ficar log de 4, e o 4 eu já vou escrever 2 ao quadrado, mais o logaritmo de 1,2, pessoal. Olha só, 1,2 é 12 sobre 10, que simplificado vai dar 6 quintos. Simplificando por 2, né? 6 quintos. Então isso vai ser logaritmo de 6 quintos elevado a x. 6 quintos elevado a x. Excelente. Vamos lá, continuando aplicando as propriedades dos logaritmos. Bom, aqui eu tenho o logaritmo de uma potência, o expoente vem para frente do logaritmo multiplicando. 2 vezes log de 3. Aqui a mesma coisa, 2 é expoente, vem para frente. 2 log de 2. E pela mesma linha de raciocínio, você vai concluir que esse x vem para frente multiplicando. Mais x vezes log de... Atenção, pessoal, olha só. O que eu vou ter aqui? Logaritmo de um quociente. Logaritmo de um quociente vai ficar x vezes log de 6 quintos, que é um quociente. Logaritmo de um quociente é a diferença dos logaritmos, ou seja, o logaritmo de 6 quintos é o log de 6 menos o log de 5. Excelente. Bom, um pouco mais, já vou substituir o que dá para a gente substituir aqui, olha, o log de 3, 2 vezes o log de 3, que é 0,48, igual a 2 vezes o log de 2 é 0,3, mais x vezes, olha só, aqui eu tenho um logaritmo de 6, eu preciso calcular o logaritmo de 6. O 6 é 2 vezes 3, portanto aqui você vai obter log de 2 mais log de 3. Log de 2 mais log de 3. Excelente, excelente. Menos o log de 5. Conforme a gente observou na aula anterior, pessoal, o logaritmo de 5 na base 10 é 1 menos o logaritmo de 2. É 1 menos o logaritmo de 2. Sempre funciona assim. O log de 5 na base 10 é 1 menos o log de 2. O log de 2, olha aqui, ó, é 0,3. Então, o logaritmo de 5 vai ser 1 menos 0,3, que vai dar 0,7, tá? Então, esse aqui menos 0,7. Um pouco mais, vamos fazer aqui agora. Vamos passar para cá. Bom, 2 vezes 0,48 vai dar 0,96. Igual a 2 vezes 0,3 é 0,6. Mais x vezes quanto? Log de 2, que é 0,3. Mais log de 3, 0,48. Menos o 0,7, que é o log de 5 que nós discutimos aí, não é verdade? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, esse 0,6 vou passar para o primeiro membro, vai ficar 0,96 menos 0,6 vai dar 0,36. 0,36 é igual a x vezes quem? O que vai dar aqui dentro do parênteses? Olha só, 0,3 mais 0,48 dá 0,78. 0,78 menos 0,7, 0,08. X vezes 0,08. Para finalizar, eu devo pegar esse 0,08 e passar dividindo, né? Então, x vai ser 0,36 sobre 0,08. Isso é o mesmo que 36 dividido por 8. 36 dividido por 8 vai dar 4,5. 4,5 anos. 4,5 anos ou 4 anos e 6 meses. Então, pessoal, o valor da dívida será 90 bilhões 4,5 anos após a divulgação dessa previsão. Só para... O problema acabou. Qual seria a dívida atual, pessoal? Se eu quisesse determinar a dívida atual, você teria que substituir o x aqui por zero, né? A dívida atual é no momento exato, em que o x é zero, não é verdade? Então, substituindo o x por zero, você obtém 1,2 elevado a zero dá 1 vezes 40 dá 40. A dívida atual, de acordo com a situação aí do problema, é 40 bilhões. Daqui a 4,5 anos, daqui a 4 anos e meio, a dívida vai passar a ser 90 bilhões. É muita coisa, não é verdade, pessoal? Tudo bem? Mais um exemplo. Para receber um montante de N reais daqui a X anos,
o capital inicial C reais que a pessoa deve aplicar hoje é dado por essa equação aqui, ó, por essa equação aqui. Muito bem. No item A, se ela aplicar hoje R$ 3.600, quanto receberá de juro no período de um ano? Além disso, ele dá essas informações, que elevado a 0,1 é igual a 1,1 e o ln de 2 igual a 0,7. Então tá, pessoal, o problema está dizendo para a gente o seguinte, que o capital que você deve aplicar hoje para que ele produza um montante M daqui a X anos se relaciona mediante essa equação. O capital que você deve aplicar hoje para que ele produza um montante M daqui a X anos é dado por essa igualdade. Lembrando que o montante é o capital mais o juro. Lembrando? O montante é o capital mais o juro. Tá? Bom, além disso, ele dá essas duas informações e está perguntando o seguinte, quanto ele vai receber de juros se ele aplicar hoje R$ 3.600? Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Para a gente resolver o item A, eu vou determinar qual montante produzido por esse capital de R$ 3.600 em um ano. Porque uma vez determinado o montante, basta fazer diferença com o capital e aí você acha o juro. Tá? Então, a fim de resolver o item A, eu vou voltar aqui nessa igualdade, né, nessa equação, C igual a M vezes E elevado a menos 0,1x, e vou fazer o seguinte, no lugar de C, eu vou colocar o 3.600, né? 3.600 é igual ao montante M, é o que eu quero determinar, vezes E elevado a menos 0,1 vezes 1, porque o período é de um ano, então o x vale 1. Um pouco mais, 3.600 vai ser igual a M vezes, aqui você vai ter E elevado a menos 0,1, né? Menos 0,1 vezes 1 é menos 0,1 mesmo. Então, E elevado a menos 0,1 é o mesmo que 1 sobre E elevado a 0,1. Estou pensando nessa propriedade das potências. A elevado a menos N é 1 sobre A elevado a N. Ou seja, E elevado a menos 0,1 é 1 sobre E elevado a 0,1. Bom, o que mais? 3.600 é igual a M. Observe que o problema deu o valor de E elevado a 0,1. Olha, E elevado a 0,1 é 1,1. Então aqui vai ficar M vezes 1 sobre 1,1, ou seja, M sobre 1,1. Agora a gente pode pensar em multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado você obtém 1 vezes M dá M igual 3.600 vezes 1,1 vai dar 3.960. 3.960 reais. Acabou o problema? Não. Esse R$ 3.960 é o montante produzido em um ano por esse capital de R$ 3.600. O que o problema quer? Ele quer o juro. Opa, o que é o juro? É a diferença entre o montante e o capital, certo? Logo, agora respondendo o problema, logo, os juros vai ser 3.960 menos 3.600. Isso vai dar 360 reais. Então, nesse caso, com essa aplicação, ele recebe de juros R$ 3.600. Muito bem. Esse é o item A. O item B. Se ela aplicar hoje R$ 3.600, daqui a quanto tempo aproximadamente obterá um montante que será o dobro desse valor? Então tá. Então, no item B, vou voltar aqui na fórmula que ele deu para a gente. A fórmula que relaciona o capital C e o montante M, E elevado a menos 0,1x. Aí ele está perguntando o seguinte, qual é o tempo X para que um capital de R$ 3.600 produza um montante de 7.200, que é o dobro de 3.600. Então, o que eu devo fazer? Vir aqui, substituir o C por 3.600 e o M por 7.200, né? 2 vezes 3.600. Aí eu vou determinar o X, devagarzinho pra você entender. Aqui vai ficar, então, 3.600 é igual aqui 7.200, que eu vou deixar assim, 2 vezes 3.600, que é o dobro, né? Vezes E elevado a menos 0,1x. 3.600 no primeiro membro e 3.600 no segundo membro, você pode simplificar, lembrando que aqui sobra 1 no primeiro membro, Então vai ficar 1 meio, igual a E elevado a menos 0,1x. Pronto. O que eu obtive?
Eu obtive uma equação exponencial, o x faz parte do expoente, tal que não é possível eu igualar as bases mediante fatoração. Quando isso ocorrer, aplica logaritmo. Em qual base? Na base do logaritmo dado. O logaritmo dado não tem base E, ó, né? O ln. ln é o logaritmo de base E. Então, eu vou aplicar ln a ambos os membros dessa igualdade. Aí você escreve ln de 1/2 é igual a ln de E elevado a menos 0,1x. Bom, ln de 1/2, ln do quociente, né? O logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. Então, isso vai ser ln de 1 menos ln de 2 igual. O ln de E elevado a menos 0,1x é menos 0,1x. Já vou justificar para você. Aqui eu estou pensando nessa consequência da definição. Ó. Logaritmo de A elevado a n na base A dá o n. Tá? Então, toda vez que você tiver logaritmo de uma potência tal que a base da potência é igual à base do logaritmo, o resultado é um expoente. É o que eu tenho. Porque a base do logaritmo aqui, olha, é o número E. ln é o logaritmo de base E. Então, eu tenho um logaritmo de uma potência, a base da potência é igual à base do logaritmo. O resultado é o expoente. Menos 0,1. Excelente? Bom, logaritmo de 1 em qualquer base dá 0, menos o ln de 2, 0,7, igual a menos 0,1x. Isso aqui para o primeiro membro, 0,1x é igual a isso aqui para o segundo membro, 0,7. O x, então, vai ser 0,1 dividido por 0,7, melhor dizendo, 0,7 dividido por 0,1, que é o mesmo que 7 dividido por 1, que é 7. 7 anos. Bacana, né? Então, de acordo com o problema, em 7 anos, o capital de R$ 3.600 vai produzir um montante de R$ 7.200. Tranquilo?